Muito bem, doutor. Muito obrigado por esse esforço para falar à Rádio Benguela. A pandemia da Covid-19 continua a ser destaque em toda a imprensa internacional. No Brasil, chegam-nos casos de muitas infecções e de muitas mortes, e depois também de muitas recuperações, se quisermos. Há controvérsia instalada no Brasil sobre a posição do presidente Jair Bolsonaro relativamente à abertura de algumas instituições públicas e privadas. Está preocupado com a questão da economia, mas eu gostaria de olhar primeiro sobre como o doutor, as pessoas aí no Brasil têm estado a lidar com a Covid-19. De facto, nós temos estado a acompanhar toda esta panóplia relacionada com o novo coronavírus ou a Covid-19. É um problema que tem um alto impacto em todo o mundo. O Brasil não é diferente, naturalmente para Angola também não é diferente. Isso é uma situação que tem estado a afetar de forma direta a vida das pessoas. Portanto, tem um notável impacto social, tem um notável impacto econômico, psicológico, familiar e individual. Portanto, acaba por afetar de todas as formas as pessoas. E a Covid-19 levou a que fossem tomadas medidas a nível governamental em relação àquilo que é a dinâmica da rotina de vida normal das pessoas. Portanto, nós observamos que as universidades tiveram que fechar a atividade letiva nas universidades e as escolas do ensino fundamental. Observamos que a parte econômica ficou muito afetada, porque toda aquela arsenal de vida econômica, toda aquela vida econômica habitual de rotina, lojas e restaurantes, ficaram encerrados, estão encerrados até agora, e isto acaba por ter um grande impacto na vida ou na rotina da vida dos cidadãos. Portanto, as pessoas deixaram de fazer as coisas que habitualmente fazem com a normalidade, com o que faziam no seu dia a dia, e passaram para uma rotina altamente restritiva, né, associada à medida de isolamento social que é recomendável e que está em vigor também cá. E, portanto, a dinâmica ficou muito alterada. As pessoas estão muito afetadas, naturalmente, mas há uma necessidade que é para essa mudança de comportamento e essa mudança de rotina social, que é para poder, talvez, encontrar melhores formas de se controlar a situação em si. Muito bem. Doutor, já vamos falar um pouco da nossa realidade. Como é que tem estado a avaliar a tomada de decisão e os impasses que o presidente Jair Bolsonaro tem estado a fazer referência publicamente, fundamentalmente com a atual exoneração, com a recente exoneração, aliás, do antigo Ministro da Saúde? Nós acompanhamos com muito interesse a dinâmica político-sanitária no contexto do Covid-19 no Brasil. De facto, houve muita polêmica, sobretudo em relação aos posicionamentos do antigo Ministro da Saúde, o Dr. Luiz Henrique Mandetta. O Dr. Luiz Henrique Mandetta era defensor acérrimo das medidas que a OMS propõe para o controle da pandemia. Entre essas medidas, o isolamento social. E essa posição do Dr. Mandetta parece que é em contracorrente daquilo que era a preocupação do presidente Jair Bolsonaro em relação à economia. Isso levou a um distanciamento entre essas duas figuras da governação brasileira, que acabou naturalmente com a exoneração do ministro Mandetta. Mas eu, pessoalmente, vejo que aquilo que foi a atuação do ministro Mandetta era uma atuação responsável, no meu ponto de vista, uma atuação que visava, de facto, controlar a pandemia. E o ministro Mandetta teve nota positiva, porque o Brasil é um país com dimensões continentais, com cerca de 200 milhões de habitantes, com uma grande desigualdade social na sua estrutura populacional. E com todos esses elementos, na verdade, o Brasil é aquele país que tinha todos os condimentos que para a epidemia se instalar e com uma agressividade, uma letalidade muito grande. Entretanto,
através das medidas que foram tomadas pelo ministro Mandetta e a sua equipa, conseguiu-se, de facto, fazer com que a epidemia não se alastrasse a uma velocidade muito grande. Não é que ela não esteja a crescer, a epidemia no Brasil está em expansão. A epidemia está em crescimento, o número de casos aumenta, o número de falecimentos pela Covid-19 também aumenta de dia para dia. A gente observa que, nesse momento, o Brasil tem cerca de 43 mil casos confirmados, com cerca de 2.700 óbitos aproximadamente, e vai para aí com uma letalidade de 6,4%. Portanto, comparativamente às semanas anteriores, nós vamos observando que há um crescimento progressivo. Portanto, o trabalho do ministro Mandetta foi fazer com que esse crescimento, que já era sabido que havia de acontecer, que a epidemia ia se expandir, se alastrasse de forma mais lenta. E a medida de isolamento social, na verdade, é a medida mais efetiva. É a evidência que existe em relação ao controle da expansão da doença. E ela foi aplicada. E eu percebo muito bem a posição do ministro Mandetta e concordo. Eu sou um acérrimo defensor do isolamento social como forma de controle da doença, porque, na verdade, é a única medida que mostrou a evidência de contenção da expansão da doença. Uhum. Portanto, isso levou a que se estabelecesse uma ruptura entre o presidente e o ministro e terminou com a exoneração do ministro. Vamos agora esperar que o novo ministro, o Nelson Tais, consiga, dentro de uma forma equilibrada, manter aqueles pontos positivos que levaram a essa progressão mais lenta da epidemia ou da pandemia no Brasil, né? E que consiga levar o barco, né? Como se diz na gíria, levar o barco a bom porto. Isso é o que todos os brasileiros esperam e isso todos nós que estamos cá no Brasil e acompanhar esse cenário também esperamos. Muito bem. Doutor, vai fazer a correção se eu estiver errado. Está em São Paulo, que é o estado mais afetado pela Covid-19, é de resto o epicentro da pandemia no Brasil? Eu não estou em São Paulo, eu estou no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos, depois de São Paulo. Exatamente. A distribuição da Covid-19 pelo Brasil, ela vai afetando mais a região norte, onde encontramos os estados do Amazonas, Pará, Maranhão. O Nordeste também está bastante afetado. Aí a gente encontra os estados do Ceará, Pernambuco, o estado da Bahia. E a região Sudeste toda, que vai envolver os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Portanto, estes estados são os estados que têm mostrando maior afetação da pandemia da Covid-19. Nos demais estados também tem casos, mas não com a mesma dimensão em termos numéricos nessas regiões que foram aqui citadas. Uhum. Então, eu encontro no estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro nós observamos que, pelo menos as informações do dia de ontem, há uma limitação muito grande de leitos de cuidados intensivos para os pacientes em estado mais grave da Covid-19. Esse é o maior drama nesse momento. Portanto, é o paciente que vai desenvolver ou desenvolveu insuficiência respiratória decorrente da pneumonia por Covid-19 que necessita de fazer uma intubação com acoplamento ao ventilador mecânico para ser abordado de forma correta. Entretanto, os recursos desses meios são muito limitados em todo o Estado. Portanto, o drama para o profissional de saúde é exatamente aquele dilema de definição quando existem poucos ventiladores e muitos doentes, a definição de quem vai entrar para o ventilador é um drama tremendo. Isso produz uma tortura. Eu penso que é uma tortura para os profissionais de saúde que têm que tomar essas decisões, por um lado. E, por outro lado, é uma tortura para os próprios pacientes, porque nós não estamos a falar de uma dor. O indivíduo que tiver uma dor e toma um analgésico, vai sedar o paciente e resolve o problema. Nós estamos a falar de dificuldade de respirar. O indivíduo precisa de ar para respirar, mas não consegue respirar com todo o ar que está à sua volta. E tem que precisar de uma máquina, um ventilador mecânico, que é para, então, dar o suporte, conseguir controlar a situação. E esse recurso é um recurso que é limitado e não está disponível
para todos os pacientes que estão nesta condição nesse momento. Este é o drama que tem nesse momento, a limitação de leitos de cuidados intensivos para as pessoas com insuficiência respiratória importante e que necessitam desse tipo de abordagens. Muito bem, doutor. Vamos sair do Brasil e olharmos para a situação em Angola. Está distante, mas como é que tem estado a acompanhar a situação dos casos da Covid-19 no nosso país e como é que avalia as respostas do governo angolano face à doença? Eu tenho estado, na verdade, estamos distantes, mas também estamos presentes. Assim, né? A ideia de aldeia global de todo o nosso planeta se instalou e é sentida nesse momento. Apesar de estarmos longe, nós conseguimos estar a interagir com a Terra todos os dias, de forma quase que direta, através das redes sociais, através das tecnologias de informação. Então, o que está a acontecer em Angola também a gente consegue sentir de alguma maneira de forma muito presencial. Portanto, eu venho observando que, de acordo com as fontes de dados oficiais que estão publicados em relação à evolução epidemiológica da Covid-19 em Angola, parece-me, pelos dados oficiais, que a situação de alguma maneira vem estado controlada. Entretanto, nós precisamos de ter bastante cuidado em relação à tendência do relaxamento com o controle. Não está controlado, com as medidas foram tomadas e a gente vai pensar que deve relaxar por isso. Não. O que devemos ter noção é que a Covid-19, pelo seu mecanismo de transmissão, pela rapidez, facilidade da sua transmissibilidade, é aquele problema que a gente não sabe até quando vai levar, quanto tempo há de durar. Ninguém é capaz de afirmar nesse momento que a Covid-19 poderá estar resolvida em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Portanto, há todo um processo de aprendizado com a pandemia e que vai mostrando os resultados. Portanto, a Angola não foge daquilo que é o global, tem as suas particularidades. Nós, nesse momento, temos 24 casos confirmados, se não estou errado, por esses são os últimos dados que eu tenho, são 24 casos confirmados, com 6 recuperados e 2 falecimentos. Exato. Entretanto, nós temos que olhar para o nosso próprio contexto. O meu grande receio em relação a Angola são as nossas determinantes sociais de saúde. Portanto, as condições como as pessoas nascem, as condições como as pessoas crescem, as condições como as pessoas vivem e trabalham, as condições como as pessoas têm acesso à renda, portanto, ao rendimento individual e familiar, à educação, o acesso aos bens e serviços essenciais para a saúde, e tudo isso envolve, de alguma maneira, também o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, olhando para o nosso próprio contexto, e nós sabemos que nós temos uma população com bastantes limitações econômicas, bastantes limitações em termos de recursos de literacia, tanto a população pobre, muitas das vezes pouco alfabetizada, com pouca capacidade de interpretação de fenómenos, de reconhecimento de fenómenos dessa natureza e dos seus perigos. Portanto, contando com esses elementos todos, eu continuo, apesar de observarmos o perfil epidemiológico de Angola, de não ser de grande expansão. Espero que assim permaneça, ainda estamos como estamos, mas eu acredito que também a tendência, tal como se observa em todo o mundo, é que o número de casos há de aumentar de alguma maneira. Pouco ou muito, há de aumentar. O importante é que esse aumento não seja um aumento agudo, muito acentuado, a ponto de nós não termos capacidade de resposta em termos de recursos sanitários, hospitais, unidades de cuidados intensivos. Nós observamos que, na verdade, a tecnologia e os recursos de saúde estão maioritariamente concentrados em Luanda. A capital do país é que detém as unidades de cuidados intensivos com capacidade para responder aos casos de Covid-19. E as províncias principais, como foi o caso de Benguela, Huila,
o Ambo, para citar apenas algumas, apesar de terem hospitais com alguma estrutura, nós conhecemos quais são as limitações que essas unidades têm em termos de assistência ao doente crítico. Existem muitas limitações, os cuidados intensivos. A gente começar a perguntar em cada hospital regional quantos ventiladores temos para atender casos de Covid-19, caso a situação venha a tornar-se alarmante ou expandir mais do que aquilo que a gente gostaria, vamos ficar decepcionados de alguma maneira. Não vamos entrar aqui em número, mas o que é certo é que Luanda concentra os recursos. Apesar de estar em Luanda, Luanda também tem quantidade insuficiente para a população que tem. Portanto, a minha preocupação em relação à Angola coloca-se exatamente com o nosso parque sanitário. Portanto, as medidas que nós devemos tomar atenção são aquelas que estão a ser implementadas nesse momento, né? Uhum. Em medidas que vêm sendo implementadas. Eu penso que, do ponto de vista de política e de Estado, as orientações foram bem dadas e estão a surtir o seu resultado, estão a ter efeito. Só por isso é que nós observamos que, até o presente momento, nós observamos que apenas Luanda possui casos da Covid-19 e também falecimento. E eu espero que isso não se expanda pelas outras províncias mesmo, em função daquilo que acabei de dizer há bocado, em relação às condições por todo o país. Não é? Portanto, a minha preocupação mantém-se. É a pobreza dos angolanos, a capacidade que os angolanos têm de interpretar os fenómenos, a limitação que os angolanos têm de seguir as medidas de contenção através de isolamento social. Nós sabemos que grande parte da nossa população vive ganhando no dia a dia. Para comprar a refeição ou comprar o sustento do dia depende daquilo que o indivíduo for fazer, o trabalho da atividade que vai desenvolver no dia anterior. Portanto, essa é uma limitação muito grande. Então, pedir ao cidadão que para seguir a risca o isolamento social fica muito complicado no nosso contexto. Então, nós temos nossas limitações dentro do quadro das determinantes sociais de saúde, e essas são as maiores preocupações que eu vejo em relação ao nosso país. Uhum. Doutor, fez referência que é um defensor acérrimo do isolamento social e também acabou de fazer referência dos grandes constrangimentos da vida comunitária que nós temos aqui a nível do país. Como é que acha que seria, digamos, a solução mais acertada para se evitar grandes contaminações comunitárias face a este mosaico complexo da nossa realidade cultural e não só? As evidências, eu repito, as evidências até ao presente momento mostram que o isolamento social é a medida mais assertiva em todo o mundo. Isolamento social é a medida mais assertiva. As outras medidas colaterais ajudam, mas o pilar fundamental do controle da expansão da pandemia é o isolamento social. Essa é a medida base. A medida tomada em relação ao encerramento das fronteiras de Angola foi muito acertada. Agora estamos na vigência do estado de emergência, que acabou por ser estendido por mais um período de tempo. Se essa medida também ajudar a controlar a expansão da doença, a gente apoia. E eu acho que são essas medidas que fizeram com que a pandemia não se expandisse tanto como em outros lugares. Não é? Doutor, a Covid-19 é uma experiência nova para muitos de nós. Tem estado a verificar, digamos, das observações que tem feito, qual é, afinal, o grau de letalidade, qual é o grau de contágio? Como é que definiríamos, afinal, a Covid-19? A Covid-19, o novo coronavírus, como tem sido chamado, pois, na verdade é um vírus que faz parte de uma família de vírus já conhecida. Esse é um agente novo, de facto, que alargou mais essa família de coronavírus. Portanto, é um novo agente. Esse foi descoberto em dezembro do ano 2019 na China, não é? Portanto, a sua transmissão é feita principalmente através de gotícula respiratória, através de superfície de contato.
nós observamos que a transmissão pelas gotículas respiratórias é feita através da fala ou mesmo espirro, né? Portanto, observa-se um risco de exposição muito grande da boca, nariz, dos olhos, através dessas gotículas são potencialmente infecciosas. Então, por essa razão é que, entre as várias recomendações que se tem, o distanciamento social, o distanciamento de pelo menos 2 metros entre as pessoas é também uma indicação. Né? Hoje em dia fala-se muito das gotículas de aerossol suspensas no ar. Então, são partículas microscópicas que podem ficar suspensas e flutuar no ar por até cerca de 3 horas e manter uma capacidade de infectar outras pessoas. E a distâncias menores, né? A distância superior a 1 metro. Essa temática em relação a essas gotículas de aerossol suspensas ainda vai com algumas interrogações, está sendo debatida muito a nível dos circuitos acadêmicos, sobretudo as publicações feitas por cientistas norte-americanos em revistas conceituadas vão mostrando cada vez mais essa evidência dessas micropartículas suspensas também tem um impacto importante, né? E de igual modo, a gente observa também a transmissão através do contato. Portanto, o novo coronavírus pode resistir por alguns dias em determinadas superfícies e o contato direto de uma pessoa saudável com estas superfícies contaminadas, depois seguida de contato com boca, olho, nariz, também é uma via de transmissão da doença. E nos profissionais de saúde em ambiente hospitalar que ficam muito mais propensos, mais expostos, o risco é muito maior. O contato com objetos usados na pessoa infectada, por exemplo, os médicos e enfermeiros que usam instrumentos como estetoscópios, termômetros, que vão contactar o paciente doente e depois vão passando, segurando. O risco de contato por esses instrumentos também é muito presente. Hoje em dia também se fala de outras formas de transmissão. Existem já evidências de que a infecção por Covid-19 também pode levar à infecção intestinal e pode estar presente nas fezes. Entretanto, até o momento, isso foi apenas observado em um estudo, né, de uma única amostra de fezes, e não houve ainda relatos de transmissão fecal-oral do vírus, mas é algo que foi questionado, foi levantado. Agora, falar com todo esse mecanismo de transmissão, isso ocorre de maneira muito dinâmica e rápida, mas falar da letalidade da Covid-19 é ainda um processo muito complexo. É muito complexo e isso leva em conta vários fatores que podem levar à distorção do próprio cálculo da letalidade pela Covid-19. Muito bem. Dentre estes fatores, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, aponta mesmo a começar pela proporção de indivíduos falecidos pela Covid-19. Essa proporção varia muito de país para país. Então, se nós temos, por exemplo, um país que tem uma mortalidade, como é nos Estados Unidos ou na Itália, Espanha, que a gente observou um número muito grande de pessoas falecidas, vai nos dar uma tendência de ter letalidade mais elevada. De facto, nesses países é onde se foram observadas maiores letalidades. E nós temos um país como Angola, onde tem apenas 2 falecidos. A gente buscar uma letalidade global, que é para calcular, fica muito, muito difícil, porque a proporção de morte é muito variável de país para país. Por outro lado, tem outra questão que tem muita relação com o número de pessoas que realmente estão infectadas pela Covid-19. Isso é questionado, né? Porque pensa-se que pode-se estar distante dos valores oficialmente apresentados por vários países. Para isso, tem uma relação direta com a capacidade de disponibilidade de testes para a Covid-19 e, consequentemente, também a dificuldade de definir com clareza quem está, de facto, infectado. Portanto, se nós não somos capazes de ter uma testagem ampla, massiva, como foi o exemplo feito na Coreia do Sul, em que o controle foi feito porque foram capazes de testar de forma massiva a sua população,
e a partir dali então conseguiram chegar mais próximo das pessoas que tiveram contaminação e tiveram um controle mais eficiente comparando com os outros países. É um bom exemplo para se dar. Portanto, em realidades onde há limitação de disponibilidade de testes, nós jamais saberemos com exatidão qual é o número de pessoas real infectadas. Se nós não sabemos o número real de pessoas infectadas, o cálculo da letalidade também vai ficar afetado. Portanto, tem essas nuances todas. Depois tem as questões relacionadas com o estágio em que se encontra a epidemia. A gente vem observando que a epidemia tem o momento em que de instalação, vai ascendendo, depois tem o momento do pico, faz um platô e depois vai decrescendo. Uhum. Naturalmente, toda essa dinâmica acompanhada com as medidas de controle sanitário que vão sendo implementadas, e isso tem uma relação muito grande com a própria capacidade de resposta do sistema de saúde local. Muito bem. Um país com baixos recursos e capacidade limitada do seu sistema sanitário, se instala de forma massiva a Covid-19, esse país vai ter uma alta letalidade, não tem capacidade de resposta. Então, tem aqui muitos constrangimentos que levam a uma grande dificuldade de abordagem real daquilo que é a letalidade da Covid-19. Há uma variação muito grande. Né? Mas com todas essas variações, com todas essas interrogações, alguns expertos ainda assim fizeram o cálculo e encontraram letalidade de 4,7%. Mas vejamos que a Espanha chegou a ter letalidade, se não estou em erro, perto de 12%. Os Estados Unidos devem estar aí para volta de 10%, se não estou em erro. Então, a variação é muito grande, mas, de forma global, alguns expertos calcularam em torno de 4,7%. Muito bem, doutor. No Brasil, por exemplo, a mortalidade por cada milhão de habitantes é uma mortalidade de 13,75% por cada milhão de habitantes. O Brasil tem perto de 200 milhões de habitantes. Portanto, existem aqui muitas variáveis e muitos fatores confundidores ou de constrangimento que é para se chegar a uma letalidade. No início da pandemia, falava-se que a letalidade rondava em torno de 2%, e isso levou a que muita gente, inclusive dentro dos circuitos acadêmicos, entendesse ou subvalorizasse a importância epidemiológica da Covid-19. A letalidade é 2% e afeta mais idosos e pessoas com comorbidades, com doenças já conhecidas, diabetes e doenças cardiovasculares e outras. Então, pensou-se que fosse baixa letalidade. Entretanto, a própria evolução do processo veio a mostrar que não era bem assim como se diz, e houve contextos em que atingiu-se letalidades muito elevadas. Quando estamos a falar de letalidade de 12, como foi o caso de Itália, Espanha, é algo muito alto, é uma letalidade muito alta. Mas de forma global é difícil de calcular e tem essas variações todas conforme acabei de abordar. Muito bem, doutor, eu gostaria de olhar para mais duas últimas questões que têm a ver com indústrias em alguns países começaram a produzir máscaras sociais, como é denominado, ou até máscaras comunitárias. Em Angola, nós estamos a ver esta realidade mais de produção caseira de máscaras. Elas não estão certificadas, não têm, digamos, uma certificação de qualidade. Eu gostaria de gostaria de ter a sua análise sobre o uso das máscaras, como é que elas devem ser usadas, qual é a frequência do uso das máscaras, aonde é que nós devemos usar as máscaras. Esta é a mesma pergunta para as luvas, doutor. Ok, está bem, Gilceu. Bem, nós devemos ter em conta sempre os aspectos da prevenção. E a prevenção contra a Covid-19 resulta de todo um conjunto de medidas. E essas medidas devem ser aplicadas pela população de forma integrada. A gente não vai olhar só para as máscaras e focar nas máscaras e entender que quando usar as máscaras, então estamos protegidos, né? Devemos pensar sempre de forma integrada aqui. A primeira medida é o isolamento social. A lavagem das mãos com água e sabão, o uso do álcool a 70%, cobrir a boca quando for tossir ou espirrar, são medidas que devem acompanhar toda a preocupação preventiva, ligada à prevenção. Entretanto, nós vamos observar que a revista Science fez uma afirmação de que
2/3 das transmissões do novo coronavírus acontece em pessoas portadores assintomáticos. Portanto, as pessoas que não desenvolvem sintomas, mas que são portadores do novo coronavírus, essas pessoas acabam por transmitir a doença, né? 2/3 das transmissões é feita por estas pessoas. Portanto, o indivíduo não chega a desenvolver sintomas, tem o vírus, e este indivíduo, aparentemente saudável, até porque está saudável, rígido, circula com normalidade, mas é um grande elemento de transmissão. Portanto, por essa razão, né, em função desse nível de capacidade de infecção das pessoas assintomáticas, é que se decidiu, ou se recomendou a utilização de máscaras. Entretanto, a gente observa que a OMS, na primeira semana de abril, divulgou um guia atualizado com orientações sobre a utilização de máscaras no contexto da Covid-19. Então, nós temos que ter cuidado. Primeiro, existem máscaras cirúrgicas, e as máscaras cirúrgicas são máscaras que a OMS reafirmou como prioridade para os profissionais de saúde, portanto, porque são recursos limitados, e nesse contexto é preciso proteger as pessoas que estão a trabalhar nos hospitais. Os profissionais devem estar protegidos. A população saudável, ou a população geral, foi recomendado, de facto, o uso de máscaras não cirúrgicas, que também têm sido chamadas de máscaras caseiras. Entretanto, a gente tem que fazer aqui lembrar que o uso de máscaras pela população geral não leva necessariamente à proteção do usuário da máscara. Entretanto, quando um indivíduo que possui o coronavírus, né, faz uso da máscara, reduz a chance de transmissão da Covid-19 para outras pessoas. Não sei se me fiz entender. Sim, né? doutor, perfeitamente. A máscara não leva necessariamente à proteção do usuário, mas, entretanto, no indivíduo doente ou no indivíduo portador do vírus, a chance de transmitir o vírus para outras pessoas é muito reduzida. Isso quer dizer que as máscaras funcionam como barreira mecânica que vão impedir a disseminação das partículas, das gotículas, dos aerossóis, que eventualmente contêm o vírus, e vão impedir desse modo a transmissão para o ambiente. Porque dissemos lá atrás que partículas de aerossóis expelidas pela pessoa podem ficar suspensas no ar por até cerca de 3 horas. E quando a pessoa usa uma máscara, consegue limitar essa expansão, a liberação dessas micropartículas para o ambiente, que podem estar a ser partículas com alta capacidade infectante, então ir tomando cada vez mais pessoas. Portanto, essa é a razão principal pela qual se recomenda o uso das máscaras. As pessoas às vezes têm a falsa segurança, né? Se usar a máscara eu estou protegido. Não, a pessoa está a usar a máscara, mas a máscara caseira não lhe confere proteção de ser contaminado. Ok. Pode ser contaminado usando a máscara caseira. Pode ser contaminado usando a máscara caseira. Entretanto, a sua capacidade, caso seja uma pessoa portadora do vírus, de transmitir o vírus expelindo partículas da sua boca para o ambiente, é que fica limitada. E esse é o elemento que tem que ser considerado aqui neste caso. Agora, que tipos de máscara caseiras nós são recomendadas? Bom, o padrão que a gente está observando aqui, a recomendação é para máscaras de tecido de algodão. Desde que seja máscara de tecido de algodão bem ajustadas ao nariz e à boca, as pessoas podem usar, dependendo do número de camadas de tecido, desde que o material usado permita uma respiração adequada, desde que sejam respeitadas a qualidade
ligadas ao formato e ajuste da máscara no rosto. Portanto, isso reduz as vantagens, entre outras, as vantagens é a redução do potencial de transmissão de uma pessoa que foi infectada e que está no período em que não está sintomático. A grande desvantagem é que o indivíduo que usa a máscara eventualmente poderá ter autocontaminação decorrente da reutilização da máscara contaminada, por um lado. Não é? Ok. Portanto, doutor, agora, em relação fez a pergunta em relação às luvas. Exatamente. Não é? Portanto, as luvas, a OMS desaconselha o uso de luvas em pessoas que não estão cuidando de pacientes com Covid. Quer dizer, as pessoas que não cuidam de pessoas, de doentes de Covid-19, não devem usar luvas. Portanto, as luvas devem ser para o pessoal hospitalar ou para pessoas que cuidam de pessoas que estão contaminadas pela doença. Portanto, não é aconselhável o uso de luvas, até porque as luvas têm a mesma capacidade de contaminação que as mãos. Né? A maneira como nós contaminamos as mãos ao tocarmos em superfície, em contactos contaminados, as luvas também têm esse contato. E o contágio feito pelas luvas e pelas mãos é praticamente o mesmo. O diferencial é que nós podemos higienizar as mãos com água e sabão, ou álcool a 70%, enquanto que as luvas não são lavadas. Então, para uma aplicação no dia a dia, as luvas de facto não são efetivas. E por essa razão é que o seu uso pela população em geral é desaconselhado. O que nós aconselhamos a população em geral não é que vão comprar luvas, que é para usarem luvas assim, de forma deliberada, livremente, quando vão sair à rua. Não. As pessoas devem estar conscientes que é mais econômico comprar álcool a 70% ou álcool gel a 70% e lavar e higienizar minhas mãos com água e sabão do que gastar dinheiro a comprar luvas. É mais prático. E por essas razões é que a própria Organização Mundial da Saúde também desaconselha o uso de luvas na população geral. Portanto, fica mais recomendada para as pessoas que estão em contato com pacientes com a Covid-19. Muito bem, Dr. Benedito Quinta, a partir do Rio de Janeiro, no Brasil. Obrigado por estes esclarecimentos à Benguela sobre as várias perspectivas da Covid-19, do novo coronavírus, a realidade do Brasil aí neste momento e a sua apreciação sobre esta pandemia. Continuação de uma boa quinta-feira, Dr. Benedito Quinta. Muito obrigado, José. Obrigado pela oportunidade que me concedeu a Rádio Benguela me comunicar com a população de Benguela nesse contexto difícil para todos nós, e desejo que a população tenha consciência suficiente que é para tomar as medidas de proteção recomendadas pelas autoridades sanitárias e que este problema não nos afete com uma grande magnitude. Já estamos afetados de alguma maneira, mas que isso não se expanda e nem se estenda muito pela nossa Angola. Muito obrigado, José, muito obrigado e saudações a toda a população de Benguela.